mostrar mais alguns casos para vocês. Então, uns casos simples agora, meramente a troca de uma prótese mesmo. Mas casos rotineiros, né? Casos que são comuns do dia a dia. Então, olha só, esse caso aqui dessa paciente, ela fazia aqui uso de uma dentadura, um dos tratamentos mais simples que a gente tem na odontologia, mas montado desta maneira aqui. Então, com um comprometimento bem grande. Se a gente comparar o sorriso que ela está dando nessa foto aqui com o que ela tem aqui, olha o esforço que ela está tentando fazer para que os dentes... mostra algum dente, né? Porque assim, de regra geral, como a gente sempre comenta, os da frente sempre teriam que aparecer mais do que os de trás. Senão a gente fica com a dita mordida invertida, né? E como é comum, né, Gia? Como aparecem pessoas no consultório com a linha invertida do sorriso, o que dá uma sensação de um sorriso pesado, né? Não é um sorriso harmonioso, e de uma pessoa de muito mais idade, entendeu? Com certeza. É típico, parece que é típico de pessoas que têm esse tipo de problema em função desse tipo de montagem. Então, assim, ó, aqui o que a gente pode perceber? Logicamente, além da mudança do dente, do formato do dente, do próprio material do dente, mesmo sendo de acrílico, a gente consegue ter dentes hoje melhores. São dentes, né? A gente trabalha com dentes importados, nesse sentido, que são dentes que imitam e muito o esmalte do dente natural, e aí a gente consegue resultados bem satisfatórios. Né? De novo, que a gente comenta, para que fique claro, os pacientes são os mesmos, que a gente ainda caracteriza às vezes com algumas manchinhas para que a gente possa visualizar, não, é a mesma pessoa e como é que pode mudar tanto, né? Com um tratamento às vezes tão simples. Como os dentes, eles mudam às vezes um rosto inteiro, mudam a face, né? Fisionomia, então assim, ó, o que acontece aqui? Distâncias ou linhas de expressões que ficam bem marcadas, que aqui a gente já consegue ver que está desaparecendo. O próprio lábio, tá? Começa a dar um volume para o lábio em questão de pouco tempo mesmo, né? Isso mesmo. Tá? Então, um outro tratamento semelhante, tá? O que diz respeito à parte superior, porque é um tratamento onde é feita uma prótese também. Embaixo foi feita a realização dos implantes, a gente vai mostrar nas fotos posteriores. Parece que o paciente tem a boca ali, quando chegou a boca estava torta. Né? A sensação, só pelas próteses estarem feitas daquela maneira, dava a sensação que o rosto, a boca, os lábios eram tortos. Fora o próprio dente de novo, né? Então assim, um dente mais opaco, um dente sem translucidez, uma montagem invertida. Então, aqui já a parte do resultado superior e aqui então onde a gente percebe que existia a falta de dente. Essa paciente fazia então uso de uma prótese parcial removível com os grampos. Como a gente já mostrou algumas vezes também, né? Então nessa parte anterior foi feito aqui implantes, então essa paciente hoje em dia, pela sua circunstâncias, nesse momento fez uma prótese nova superior e a gente reabilitou. Para poder também executar o trabalho inferior, que incomodava muito mais, né? Que nem a gente já falou, uma prótese removível inferior, ela é muito difícil de ser utilizada porque a língua expulsa, o lábio expulsa, a bochecha expulsa. Tanto as parciais e as totais sem comentário, com né? certeza. Então assim, um caso agora totalmente diferente. Então, de novo, aqui a gente fez daí uma reabilitação na parte superior com implantes, para que possa ser aqui, então aqui realizado uma prótese tipo protocolo, tá? Então é uma prótese fixa, né? Sobre os implantes. Isso mesmo. Uma coisa que todo mundo pergunta, né? Mas eu vou fazer implante, mas eu achava que tinha que ser, se eu tenho 12 dentes, eu achava que tinha que ser dente um por um. E na verdade não há necessidade, né? Então no arco superior a gente instala de 6 a 8 implantes, depende da situação, da parte óssea, da densidade óssea, da quantidade. E na parte inferior, de 4 a 5 implantes para fazer uma prótese protocolo inteira. Dois motivos, às vezes nem cabe essa quantidade. Com certeza, porque a parte óssea, com essa quantidade de implantes. A parte óssea não está mais disponível assim, né? Então aqui, já nessa sequência, já instalado a prótese, então a gente já está aqui adiantando alguns casos, mas só para que vocês possam entender. Esses orifícios que a gente vê aqui são as passagens dos parafusos que vão prender essa prótese. Que fique claro, a gente sempre fecha isso aqui, então no tratamento final e 100% concluído, aonde está sobre dente fica na cor do dente e aonde está na cor nessa região da parte o rosa, que seria da parte gengival. A gente fecha com um acrílico rosa para que fique imperceptível. O paciente não percebe de maneira alguma onde que estão a saída dos parafusos. Tanto visualmente ou passando com a língua, não percebe nada, né? E aqui, como a Morgana comentou, a gente só não consegue visualizar aqui a quantidade de implantes, mas foram realizados então 4 implantes para que a pessoa também recebesse aqui uma prótese tipo protocolo inferior daí. Tá? Uma pergunta que todo paciente faz. Mas é difícil a higienização, como é que vai ser? Muda muito, eu vou conseguir higienizar? Na verdade é muito simples a higienização,
são apenas técnicas, né? Então, se a pessoa quando tem os seus dentes, ela sabe que ela tem que passar a escova de uma determinada maneira, o fio dental de outra maneira, é a mesma coisa, ela vai usar escovas e fio dentais. Então, é simplesmente só aprender a utilizar, mas é muito simples a higienização, tá? Então, como a gente já mostrou em outras situações, aqui a prótese dessa paciente, no que diz respeito à parte gengival caracterizada, então a gente consegue deixar aqui com essas veiazinhas, os tons diferentes. Dá de ver que tem umas partes mais esbranquiçadas, próximas aos dentes, né? Já ali embaixo já dá de ver bem. Então, se a gente olhar a nossa gengiva, se você for até o espelho, afastar o lábio e olhar a sua gengiva, vai ver que ela não tem um único tom. Tem partes que ela é mais branquinha, mais avermelhada, com mais veias, menos veias. Então, até isso hoje a gente está tentando imitar. Não que é para aparecer, porque a gente evita que a gengiva apareça ao máximo, mas se o paciente der uma boa gargalhada, enfim, se ele fizer qualquer movimento maior, a gente quer que ele se sinta à vontade e que aquilo fique totalmente imperceptível aos olhos de quem está vendo. E aqui, então, concluindo, o próprio alinhamento, o engrenamento dos dentes, aqui, então, um trabalho concluído e que nem você comentou, o fato que a gente tem aqui uma extensão maior para fotos aqui, tá? E a gente vai ter agora do antes e do depois. Então, ela chegou aqui usando uma dentadura normal no consultório, convencional, com os seus decorrentes problemas. Dentes desgastados já. Diastemas na própria montagem, ela já tinha trincado. Aparecendo mais idade, né, Gia? Com certeza, tá? E aqui, olha só, então ela já dando um sorriso, o que a gente consegue, a gente sempre tenta ir atrás disso. A própria inclinação que a gente tem do lábio é a mesma borda que está seguindo aqui dos dentes superiores. Então, nessas condições que a gente sempre tenta devolver aqui nossos trabalhos concluídos, né? Com certeza. Tá? Um outro caso. Agora, esse caso extremamente comum, por mais que as pessoas mas não pode, que isso é tão comum. Gente, acontece muito e por incrível que pareça, a maior quantidade de pessoas que aparecem com esse tipo de problema são pacientes jovens. Né? Uhum. A gente faz esse trabalho assim, de 10 vezes, eu acho que 9 é em pacientes jovens. Lembra que você comentou no bloco anterior sobre os pinos metálicos que podem fraturar uma raiz? Foi o que aconteceu nesse caso aqui em específico. Havia uma trinca na raiz em função de um núcleo, tá, que passou por um trauma e tal, e houve essa fratura. Então aqui continuando, como é conservadora aqui a extração dessa raiz, desse dente nessa região? Ela simplesmente é puxada, Isso. Ali, né? Com muita delicadeza, ela é só, sem nenhum abalo lateralmente. Então aqui o implante já instalado, aqui a gente consegue até ver um remanescentezinho do implante e o componente já. Para não ficar aquele espaço, para que não haja um comprometimento da gengiva, para que ela não se perca tanto em altura quanto em volume, é feito o preenchimento desse espaço com um enxerto aqui, né? Porque senão o que aconteceria? Se a gente deixasse esse espaço ali onde está entre o implante e a gengiva, se a gente deixasse algum espaço, o que ia acontecer? Essa gengiva ela ia acabar murchando e ela não ia mais ficar com aquele aspecto bonito, com aquela parte arredondada. Então por isso que a gente faz todo esse procedimento. Tira a raiz, coloca o implante, coloca o enxerto e coloca o dente na mesma consulta. E olha só, então, pouco tempo até para a gente concluir. Aqui logo no término da cirurgia, como o paciente, então, a gente termina e ele pode ir para casa dessa maneira e aqui uma semana depois. Então, que diferença, né? Tem só a fotinho, que nós estamos com o nosso tempo estourado, a fotinho. Então, como o paciente chegou e o resultado dele com 7 dias de extrair o dente, colocar implante, colocar um dente, carga imediata, como a gengiva já está até melhor, que não está mais inflamada.